Olá, meu nome é Paulo Henrique Almeida Campos Júnior, sou professor do Departamento de Ciências Naturais da Universidade Federal de São João del Rei, aqui no campus de São João del Rei. E eu estou aqui para apresentar o pitch do nosso projeto que foi aprovado no edital Demanda Universal 001 de 2022, que teve como número de processo APQ 00638-22. Esse nosso projeto é intitulado Impulsionando Conhecimento e Geração de Novos Produtos para a Preservação da Fertilidade Feminina por meio da modulação farmacológica da reserva folicular ovariana. Então, esse nosso projeto foi integralmente conduzido aqui na Universidade Federal de São João del Rei, no laboratório que eu coordeno, que é denominado de Laboratório de Pesquisa sobre Preservação, sobre Biologia da Fertilidade em Ambiente Controlado. Como provavelmente vocês sabem, vocês conseguem perceber no cotidiano, cada vez mais a gente tem um número de pessoas, principalmente mulheres, diagnosticadas com os mais diferentes tipos de câncer. E, felizmente, a gente consegue perceber que, devido à melhoria das formas que a gente tem de diagnóstico e de tratamento, o número de sobreviventes ao câncer tem aumentado cada vez mais. No entanto, um grande problema para a nossa área de reprodução, de fertilidade, é que grande parte dos tratamentos que existem para tratamento de câncer são tratamentos gonadotóxicos, que levam à infertilidade dessas pacientes. Por isso, surge uma nova área da pesquisa biológica, da pesquisa na área de reprodução, que é o que a gente chama de oncofertilidade, que busca justamente trazer novas alternativas, novas estratégias para preservar a fertilidade dessas pacientes oncológicas. Dentre as possibilidades que existem, a gente trabalha com transplante ovariano. Esse transplante ovariano é uma técnica na qual a gente pode, sem utilização de pré-estimulação hormonal, recuperar fragmentos do ovário através de biópsia e esses fragmentos serem congelados e posteriormente transplantados para aquela mulher após a cura, após a remissão daquela doença. Existem vários achados e vários artigos sobre esse transplante ovariano, e inclusive essa técnica de transplante ovariano ela já não é mais considerada experimental em vários países, diferente do nosso, que ela ainda é considerada um procedimento experimental. No entanto, esse transplante ovariano, que tem essas grandes características importantes, que é a preservação da função endócrina, pode ser utilizado em pacientes pré-púberos, não necessitar de estimulação hormonal prévia e ter mais de 200 nascidos. Ele tem também algumas características que são limitantes para essa técnica, como o que a gente chama de burnout, que é uma perda demasiada da reserva folicular ovariana devido principalmente a uma massiva ativação folicular. Paralelo a esse burnout, também existe uma outra característica que é uma limitação dessa técnica, que é justamente o período isquêmico que aquele ovário passa nos primeiros dias após ser transplantado, que leva a grande perda de folículos ovarianos, ou seja, da reserva folicular ovariana, e também a fibrose daquele tecido transplantado. No entanto, a gente precisa, então, de gerar novas estratégias, novas abordagens terapêuticas para que a gente consiga melhorar esse tecido ovariano após ser transplantado. Dessa forma, o objetivo desse nosso projeto foi modular o destino folicular com a administração de fármacos moduladores da ativação folicular e da neovascularização para aprimorar o sucesso da técnica de transplante ovariano. Esse nosso projeto ele foi conduzido com uma equipe formada por diferentes pós-graduandos e graduandos em vários cursos aqui da nossa instituição. E, através desse projeto, nós testamos diferentes fármacos. Dentre esses, a gente pode descrever um fármaco já muito bem conhecido, que é o propranolol, um outro que é a rapamicina, um outro que é um fármaco novo, que ainda nem é aprovado pelo FDA, que é o BGP-15. Além disso, também testamos o nebivolol, que é um outro fármaco que a gente avaliou para testar a angiogênese.
Com esse projeto, nós tivemos a publicação ou artigos que já estão submetidos e aceitos para publicação de 6 artigos diretamente relacionados. Nesse artigo aqui, a gente demonstrou que o tratamento com BGP-15 melhora o crescimento folicular e altera a deposição de colágeno. Nesse outro artigo, nós demonstramos que o Nebivolol altera, após o transplante ovariano subcutâneo, ele melhora a neoangiogênese, a sobrevivência folicular e o crescimento folicular em camundongos. E nesse trabalho aqui nós demonstramos que o tratamento in vitro e in vivo com propranolol influencia o número de folículos pré-antrais em crescimento, ou seja, mostra que ele induz o crescimento folicular. Bom, nós também demonstramos que a rapamicina pode ser utilizado como modulador dessa ativação folicular, reduzindo esse burnout. Também demonstramos que o propranolol, sendo utilizado após o tratamento, pode também ser uma abordagem para induzir essa ativação folicular. Esses 3 primeiros artigos que eu citei já estão publicados e esses 2 últimos já estão em revisão e devem ser publicados nas próximas semanas. E, por último, nesse artigo aqui, a gente fez uma avaliação da abordagem do sítio de transplante. E é um trabalho que também já está submetido e em breve será publicado. Com esse projeto, nós também conseguimos, com esse financiamento, desenvolver várias outras pesquisas paralelas que estão ali diretamente relacionadas com esse projeto, dentre os quais a gente pode citar a publicação desses 16 artigos, que foram todos realizados pelo nosso grupo e todos utilizando esse fomento da demanda universal. Bom, nós também conseguimos depositar 2 patentes. Que é a deposição mesmo de uma patente, de uma ferramenta de inteligência artificial para contagem folicular e também o registro de um software para essa mesma finalidade. Com esse projeto, nós conseguimos ter o desenvolvimento de 7 dissertações de mestrado e também aqui tivemos a capacidade de ter o desenvolvimento de 4 teses de doutorados, todos vinculados a esse projeto descrito. Nós também apresentamos esses nossos resultados em diferentes congressos, eventos científicos e tivemos a honra de ter sido selecionado para apresentação oral em congressos, em conferências internacionais que aconteceram nos Estados Unidos e na Europa. E também ganhamos importantes prêmios e menções honrosas relacionados a esse trabalho. Bom, com isso tudo, nós tivemos como principais conclusões que o propranolol e o BGP-15 estimulam a ativação folicular in vitro, in vivo e após o transplante, que a rapamicina inibe a ativação folicular in vitro e após o transplante e que o nebivolol estimula a neovascularização e sobrevivência folicular ao transplante. Dessa forma, então, houve várias implicações e perspectivas abertas por esse projeto, como o transplante pode ser aprimorado através da manipulação farmacológica, a gente também pode testar outros fármacos e estratégias de bioengenharia, que são estudos que já estão sendo desenvolvidos aqui no nosso laboratório, e testar também esses moduladores em modelo de xenotransplante de ovário ovariano, de tecido ovariano humano para camundongos. Bom, finalmente, para que esse projeto tenha sido conduzido, a gente agradece a toda a estrutura do nosso laboratório, a todo o nosso grupo de pesquisa, que a gente tem alguns aqui que vão ser citados e que fizeram parte desses trabalhos, e a nossa instituição, a Universidade Federal de São João del Rei, e ao Núcleo de Criação de Animais de Laboratório, que é quem fornece os animais para a gente. Também tivemos o envolvimento de outros programas de pós-graduação, de vários programas de pós-graduação, como o programa de pós-graduação em Biologia Celular da UFMG, ao de Ciências Morfofuncionais da UFSJ e de Bioengenharia aqui da UFSJ também. E, além disso, tivemos o apoio de outros órgãos de fomento, como a FAPEMIG, que, através de outros editais que também deram suporte para essa pesquisa, a FINEP e também ao CNPq.
Dessa forma, então, agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.